Olá, eu me chamo Diego Clementel Lemos e eu vou apresentar hoje uma aula referente ao estágio da Escola Jean Piaget. Esse estágio ele tem relação com a formação em graduação de Ciências Sociais pela Faculdade IBRA. Vamos lá então. Essa vai ser a primeira aula, então vamos chamar ela de aula 1, né? Eu vou ler um pouco o conteúdo aqui enquanto eu converso sobre ciências sociais com vocês. Então, essa aula ela vai ser voltada diretamente para turmas do primeiro ano do ensino médio, né? A duração dela é aproximadamente de 15 minutos. Meu nome é Diego Clementel Lemos e eu vou usar como ferramenta hoje o desktop que está aqui ao meu lado, onde eu vou trocando alguns slides enquanto a gente conversa um pouco sobre as ciências sociais. Vamos sequência aqui então. Primeiro vamos definir então o tema de aula. Nosso tema de aula ele define e também diz qual é a importância das ciências sociais. Então eu tenho a definição de ciências sociais, vamos falar um pouquinho ali sobre a estrutura, sobre o que ela representa, e também eu tenho depois ali uma breve elucidação ali da sua importância para a sociedade, né? Além disso, e também para contextualizar essa explicação, eu vou trazer as 3 áreas centrais das ciências sociais. Essas áreas centrais é a sociologia, vamos falar um pouquinho dela, sobre como definir ela. Vou falar um pouco também sobre a antropologia e também sobre a própria ciência política. Dando sequência aqui, então, vamos iniciar já uma breve introdução, então, aí, sobre ciências sociais, né? Uma introdução, então, quando a gente fala em ciências sociais, o que a gente quer dizer, né? As ciências sociais, elas são um campo amplo, né? De estudos que são voltados para a compreensão, para o entendimento das relações humanas e das dinâmicas sociais. Mais à frente a gente vai ver um pouco mais afinco essa explicação. Então elas investigam, na verdade, como os seres humanos, como eles formam grupos, como eles interagem entre si e também como eles constroem instituições que moldam o funcionamento da sociedade. Como isso tudo é elaborado. Esses estudos eles são fundamentais para uma melhor compreensão de fenômenos como desigualdade social, por exemplo, como poder político, como a própria diversidade cultural, e também muitos outros aspectos que envolvem diretamente o cotidiano de todas as pessoas da sociedade, né? O foco, então, das ciências sociais, entendendo essa compreensão, esse contexto que já falou até agora, ele está em analisar como a sociedade ela se organiza, né? Como as instituições elas funcionam. Isso é importante a gente ter essa análise, e como os indivíduos interagem entre si dentro dessas estruturas, né? Não basta simplesmente eu saber como uma sociedade se organiza em família, em cidade, em tribos, ou como dentro dessa organização criam instituições, a própria família é uma instituição, a escola é uma instituição. Eu tenho que saber como funcionam, como elas caminham e como elas conversam com a sociedade e entre si, né? Então, ao longo dessa aula, nós vamos abordar, para poder falar mais um pouco sobre esse tema, 3 áreas centrais das ciências sociais, né? Como já foi dito ali na elaboração do tema. Essas áreas centrais são a sociologia, a antropologia e a ciência política. Nós vamos falar sobre elas e como elas oferecem diferentes perspectivas para o entendimento de uma vida em sociedade. Vamos lá então?
Então, uma definição um pouco mais embasada sobre ciências sociais. O que a gente define como ciências sociais? Vamos ler aqui então. As ciências sociais são o estudo das relações sociais, instituições e o comportamento humano em sociedade. O objetivo é analisar como os indivíduos interagem entre si e como essas interações moldam as estruturas, as instituições sociais. Então, como já dissemos antes ali, for pegar essa definição básica aqui, vai ter essa compreensão, né, de como as relações sociais são criadas, como as relações sociais são desenvolvidas e como essas relações criam estruturas, instituições que moldam o caráter humano, o caráter da sociedade como um todo, né? Então, qual é a importância das ciências sociais para a estrutura? Vamos lá. Quando eu falo em ciências sociais, eu tenho que entender que o estudo dela, ele é fundamental, ele é essencial para que eu possa ter uma maior compreensão das dinâmicas sociais e para resoluções bem simples de desigualdade, por exemplo, de poder e de diversidade cultural. Quando eu começo a entender um pouco mais a sociedade, quando eu começo a estudar um pouco mais a sociedade, e é por isso que as ciências sociais têm esse foco principal, eu consigo compreender melhor como ela funciona, como é a estrutura dela. Então eu consigo evitar alguns problemas que podem surgir mais à frente, como desigualdade, como várias dívidas de poder, disputas de poder, e como também criam-se, e como trabalhar a diversidade cultural, né? Eu entender essa diversidade cultural, entender que em certo ponto uma localidade ela pode ter um entendimento sobre a vida que a outra não tenha, e eu só para isso preciso estudar, né, a sociedade daquele ambiente. Então elas oferecem, essas diversidades oferecem ferramentas para uma análise crítica de problemas sociais, econômicos e políticos, né? Então, por isso a importância do estudo das ciências sociais, né? Vamos falar um pouco então sobre as três áreas. Então, nós temos, como foi dito antes, três áreas centrais quando a gente fala em ciências sociais. Uma delas, sociologia. Não tem ordem de importância. Uma delas, sociologia. Então, o que seria sociologia? A sociologia, a definição básica, é o estudo das relações sociais, das interações e das estruturas que organizam a vida da sociedade. Foca em temas como família, trabalho e comportamento coletivo. Então, se for pegar o que nós falamos sobre definição, sobre a importância de ciências sociais, ela se baseia muito na definição de sociologia, né? Não que a sociologia seja mais importante que as outras áreas centrais, não é isso. Mas, se for pensar, ela foca muito nessa ligação da sociologia com as ciências sociais. Depois nós temos também uma outra área central, que é a antropologia. Então, qual é a definição da antropologia? A antropologia é o estudo das culturas humanas e das diferenças culturais entre os povos. Ela examina tradições, valores e modos de vida em diversas sociedades. Então, é aquilo que nós falamos antes. Para eu compreender melhor um ambiente, nada melhor do que eu estudá-lo, do que eu entendê-lo como um todo, né? Como todo o contexto. Então, para eu conhecer aquele ambiente, conhecer aquele povo, conhecer aquela cultura, eu tenho que entender ela, tenho que estudar ela. E a antropologia ela se foca muito nesse aspecto. Eu entender um povo, entender a cultura daquele povo, para que eu possa entendê-lo. Porque se eu for tentar analisar qualquer povo, qualquer localidade com o meu prisma de visão, com a minha visão de mundo, eu posso não entender aquele local. Eu posso não entender que certas tribos da África têm a cultura de danças para chuva,
que certas tribos da África podem ter cultura de dança para caça. Eu não consigo compreender, eu posso achar aquilo fora de contexto. Mas, na verdade, tenho que entender que isso é uma cultura que já vem há milhares de anos, que culturalmente eles tinham o costume antigamente de fazer isso, dava certo, por coincidência ou por misticismo, enfim, dava certo, e eles trouxeram isso consigo até os dias atuais. Só que eu tenho que compreender isso, eu tenho que entender aquela cultura, né? E a antropologia ela foca muito nisso. Depois nós temos também, dentro ainda das ciências sociais, a ciência política, que, por definição, ciência política, ela analisa, ela faz análise dos sistemas de poder e governança, como a democracia, as eleições e a organização dos estados. Por que isso também é importante? Porque no mundo que nós vivemos hoje, quando a gente fala em globalização, quando a gente fala em estruturas políticas mundiais, se eu não consigo compreender essa ciência política daquele local, eu também talvez não consiga compreender aquele povo. Talvez não consiga compreender porque um país mais diferente do meu, ou, por exemplo, Cuba, porque Cuba tem toda uma estrutura política diferente da nossa, a exemplo só de um país, né? Porque a Rússia tem uma estrutura política diferente da nossa, porque os Estados Unidos também é estrutura política diferente da nossa. Eu tenho que entender aquela área, eu tenho que entender aquele local, eu tenho que entender a política daquele local, né? Eu tenho que fazer, de certa forma, uma compreensão daquele local ali para que eu possa falar sobre, para que eu possa entender sobre também. E é nisso que a ciência política se foca, né? Em como a política do local interfere diretamente na vida dos seus indivíduos, né? Da sociedade em si, daquele local ali. Bom, quando a gente fala então em tudo isso, a gente focou em tudo isso, a gente trouxe bastante definições aqui. Foi uma visão rápida, né? Então vamos tentar fechar um pouco essa visão. Então, nesse contexto que foi dito até agora, fechando essa ideia, então as ciências sociais elas são essenciais para eu entender a complexidade de uma sociedade moderna. Através da sociologia, é possível analisar as interações sociais e as instituições que moldam o comportamento humano de um local ou de um povo, né? Já a antropologia, ela proporciona para mim uma visão mais profunda da diversidade cultural e dos modos de vida ao redor do mundo. Então, é uma outra visão. E já a ciência política, ela permite compreender como o poder é exercido e como ele afeta a organização social, né? Como o poder político, independente de qual seja o local, ele afeta diretamente a sociedade e seus indivíduos. Essas três áreas, quando estudadas em conjunto, elas fornecem uma compreensão mais ampla e integrada da sociedade. Então, elas possibilitam uma reflexão crítica sobre o mundo, preparando os indivíduos para participar de forma mais consciente nas transformações sociais. Então, eu tenho que ver, quando eu falo em ciências sociais, eu tenho que ver um local, um povo, um conjunto de indivíduos dentro do prisma dessas três áreas centrais, para que aí sim eu consiga compreender, ou eu consiga começar a compreender um povo, um local ou um grupo de indivíduos, né? Eu tenho que focar diretamente ali em como eles interagem entre si e entre as suas instituições. Eu tenho que entender como que é a cultura daquele local. Eu também tenho que entender como funciona o poder político, a força política, a política em si daquele local. Eu faço isso, eu vou juntando essas peças para que eu possa compreender uma localidade, né, ali, para eu possa ter uma ideia mais embasada, né? Então, o estudo das ciências sociais, ele não só nos ajuda a entender o mundo em que vivemos, o que é importantíssimo, mas também
ele é importante para refletir sobre como podemos melhorar as estruturas sociais para promover uma convivência mais justa e harmoniosa entre todos, o que é o foco principal da natureza humana. É eu conseguir, eu evitar conflitos, eu evitar ideias pré-cabidas, né, preconceituadas, né, para que eu possa criar melhor aí uma estrutura social mais harmônica e que possa conviver melhor, né? Aqui então eu tenho as referências bibliográficas dessa aula. Espero ter conseguido trazer um pouco da ideia de ciências sociais em cima desses temas que nós nos propomos lá no início. Me coloco à disposição para qualquer questionamento, tá bom? Muito obrigado.